Alguns aqui tenham vindo pela primeira vez. Meu nome é Rodrigo, sou pastor, sou professor lá no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, lá no campus Engenheiro Coelho. Foi uma alegria, conheço o pastor Adriano já da época que ele estudou lá, e foi uma alegria receber esse convite, foi uma alegria muito, muito grande vir aqui conhecer vocês, ver essa igreja maravilhosa, sentir o Espírito de Deus atuando aqui no nosso meio. E a alegria maior é falar de uma coisa, e é por isso que eu vou resumir novamente, que na verdade tem sido pregada desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva comeram do fruto proibido, correram de Deus. A verdade é uma só. A verdade é que Deus continua correndo atrás de nós, e que a história da raça humana nunca foi, não é e nunca será a história de seres humanos em busca de Deus. Porque eu e você temos tradicionalmente feito aquilo que Adão e Eva fizeram naquele fatídico dia. Temos corrido de Deus, temos fugido de Deus. E desde então, poderia existir duas soluções: Deus esquecer de nós, e por isso quanto morrêssemos era o fim, ou Deus vir e correr atrás de nós, gritando e dizendo: meu filho, volte, eu tenho algo mais do que a morte para te dar, eu tenho algo muito maravilhoso, eu não quero que você morra, eu quero que você tenha vida eterna. Então, na verdade, o Evangelho se resume em Deus correndo atrás de cada ser humano, durante toda a história da humanidade, até hoje, até agora, nesse dia aqui na Igreja do Progresso, Deus correndo atrás de você e dizendo: meu filho, volte, eu tenho um céu maravilhoso. Todos os dias mostramos esta verdade, essa antiga boa nova do Evangelho, em vários momentos, principalmente nos 4 evangelhos. Usamos muitos textos de Mateus e de Lucas. Hoje eu vou sair do Evangelho e vou para aquilo, e eu quero compartilhar o sermão que para mim é o melhor que eu posso fazer, porque eu vou te falar do meu verso favorito da Bíblia e do meu capítulo favorito da Bíblia, e já vou te dar a razão deles serem tanto meu verso e meu capítulo favorito. Neles eu tenho um resumo de tudo que nós temos falado até agora. É Paulo falando para a igreja de Filipenses, então você já sabe onde que a gente vai abrir a Bíblia, falando e resumindo tudo o que nós falamos durante a semana. Paulo é fantástico, ele consegue pegar coisas extremamente gigantes e gloriosas, extremamente complexas, como o plano da salvação, o caráter de Deus, o grande e infinito amor de Deus, e resumir tudo num capítulo, e um capítulo cheio de esperanças. É o capítulo 3, só que antes, vamos orar, como temos orado todas as noites, porque quando nós abrimos a Bíblia, nós devemos pedir a inspiração do mesmo Espírito que um dia inspirou homens a escrevê-la. E é isso que eu quero, e é isso que eu tenho falado todas as noites. Vai abrir a Bíblia, estude-a, trate ela como Deus falando contigo. Nós oramos, nós cantamos, louvamos e adoramos a Deus. Somos nós falando com Deus, demonstrando a nossa gratidão, colocando até Ele os nossos problemas, jogando para Ele a nossa carga que é pesada demais e dizendo: Senhor, é isso que temos sofrido. Somos tristes por causa disso, somos alegres por causa da sua salvação. Mas Deus também fala conosco. E Deus fala, e o jeito que Ele mesmo escolheu para falar conosco chama-se Bíblia Sagrada. Então, se você não tem estudado a Bíblia, se o máximo que você faz é na sexta-feira dar um rapidinho na lição para saber do que ela fala, ou antes de dormir você abre em qualquer verso, lê um verso e fecha, você está perdendo a maior das oportunidades, ouvir Deus falar com você. Muitas vezes nós fazemos o quê? Estamos mal, depressão, com problema de saúde, problemas financeiros, aí a gente cai em prantos
para Cristo e dizemos: Pai querido, por que tu não me responde? E Deus está gritando lá: eu escrevi um livro, e neste livro tem a minha resposta para você, tem o plano da salvação. E falamos durante toda essa semana que por maior que possa ser o seu problema, Deus é maior. E por maior que possa ser o seu problema, existe um problema muito maior que Deus quer resolver. Se você está com medo por causa de uma doença de morrer, Deus está dizendo o seguinte: essa sua doença é horrível e é consequência do pecado. Mas muito mais do que isso, muito mais do que te curar dessa doença, eu quero curar o mundo onde você vive. Eu quero mudar e curar o seu íntimo. Eu quero te transformar e te dar um Éden restaurado. Eu quero te dar uma nova Jerusalém, tão perfeita e completa, que não haverá morte, nem pranto, nem dor. Deus está prometendo muitas vezes uma coisa tão extraordinária, e nós estamos pedindo e focado em coisas tão pequenas. Ele pode resolver seu problema financeiro de dor, Ele pode resolver o seu problema de relacionamento, e Ele quer resolver isso, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer te dar vida eterna. E é isso que Paulo vai falar agora nesse capítulo. Acompanhem comigo. Como temos feito sempre, vamos orar, e depois vamos ler verso por verso, interpretando eles. Pai querido, Senhor amado, estamos neste momento abrindo as Sagradas Escrituras. Nós não temos capacidade, Senhor, para entender as verdades tão grandiosas que o Senhor tem para nos revelar. O Senhor é grande demais, somos seres mortais, pecadores, o Senhor, o Rei do universo, Criador de todas as coisas. Mas o Senhor é bom, maravilhoso, justo e amorável. Por isso desceu aqui na terra, inspirou homens e mulheres, criou uma igreja, fez com que a Bíblia fosse escrita, para que nós, tão pequenos, pudéssemos ouvir a sua voz. Obrigado por se revelar a nós. Agora que abriremos a Bíblia, para ouvir a sua voz, a sua revelação, nos inspire, para que possamos entendê-la. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 3 de Filipenses. Então, a gente vai lendo, verso por verso, vamos explicando, vamos estudando ele junto, até lá um dos últimos versos, é o meu verso favorito, e a conclusão desse sermão é esse meu verso. Por que que eu amo ele? Só que para entender esse verso, é aquilo que eu tenho falado todas as noites. Não dá para a gente ler um verso aleatório da Bíblia, sem entender o contexto dela. Quando a gente entende o contexto de todo aquele capítulo, a coisa fica ainda mais poderosa. Paulo está escrevendo para uma igreja que tem problemas, uma igreja que ele mesmo fundou, um povo que precisa ouvir uma mensagem, um povo que sofre com uma coisa que a gente falou muito durante essa semana. Ele sofre com o espírito de farisaísmo, que é eu me achar suficiente, eu achar que por mim mesmo posso me salvar, eu achar que as coisas que eu faço são boas, e chegam a ser tão boas que eu não preciso de Cristo. Falamos muito sobre isso ontem, quando nós confundimos pecado com atos pecaminosos. E é disso que Paulo está falando nesse capítulo. Vamos acompanhar aí, a partir do verso 1. Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ou seja, Paulo está falando novamente algo que ele já falou. Não é a primeira vez que eu te falo isso. E não é a primeira vez que ele fala isso neste livro. Ele falou e agora ele está repetindo. Ele fala: não sei se vocês entenderam bem, então eu vou resumir o que eu já tinha falado, que não era novo para vocês, porque vocês já tinham ouvido, e você tem ouvido desde que o mundo é mundo a mesma coisa. Isso não é cansativo para mim. Na verdade, é até uma segurança para vocês, para ver se vocês realmente entenderam. Aí ele continua: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Primeiro são os cães,
abordagem bíblica muito forte para falar daqueles que realmente são contra o evangelho, aqueles que são e têm o espírito de Satanás, aqueles que são abertamente contra. Sabe, aquele que zomba, aquele que fala mal, aquele que fala cristãos, seus retardados. Esses são os cães. O retardado e cães estão aí no mesmo patamar de xingamento. Estes são aqueles que você sabe abertamente que são contra o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo fala, cuidado com eles. Eles podem fazer sua fé esmorecer, acabar. Só que Paulo fala de mais um grupo, e este é o grupo que nós temos muito dentro da igreja. Não é os que estão fora da igreja. Quem está fora da igreja é contra ela, é fácil de identificar. Mas Paulo fala o seguinte, cuidado também com a falsa circuncisão. Aqueles que acham que o que eles fazem dentro da igreja é bom o suficiente, e é isso que vai salvar eles. Circuncisão era um ato básico que todo menino judeu, quando nascesse, deveria, no 8º dia, acontecer. Ok? Era um ato desde Abraão. Abraão fez com seu filho, o filho de Abraão fez com o filho dele, foi fazendo, uma grande nação foi formada por causa da promessa, e ao se fazer isso, eles lembravam sempre da promessa dada a Abraão, de que vocês seriam povo, nação eleita. Então, se eu fui, quando nasci circuncidado, eu estou dizendo, com o meu corpo, que eu não sou qualquer pessoa, eu sou aquele que Deus separou um dia e chamou pelo nome e disse, você é da minha igreja, você é da igreja verdadeira. Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão. Muitos achavam que eles deveriam continuar fazendo circuncisão, porque era isso que os tornava especiais. Mas Paulo estava dizendo, não é isso que nos torna especiais. Isso apontou para um dia que o Messias viria a nascer deste povo. Não é o ato de ser circuncidado que te salva, é o Cristo a qual este ato aponta. Falamos essa semana muito sobre isso. Eu prego, pastor, eu dou 50 estudos bíblicos por semana, mas pastor, eu ajudo os pobres, mas pastor, eu faço isso, pastor, todo dia da semana de oração estava aqui, eu sou um cara bom. O que Paulo está dizendo? Verdade, você é um cara bom, mas se você acha que é isso que te salva em algum momento da sua vida, você está errado, e você é pior do que os cães que estão lá fora, porque eles sabem que estão errados, vocês estão dentro achando que estão certos, vocês são piores. Se um dia, e se nessa semana isso não ficou claro, espero que fique mais claro aqui, hoje, não é os nossos próprios méritos, o que fazemos ou deixamos de fazer, que nos salvará. Aí Paulo continua, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. O que Paulo está dizendo? Cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aquele irmãozinho que está há 30 anos na igreja e acha que é bom por causa disso. Mas cuidado você também, que está há pouco tempo na igreja e se acha melhor do que o outro. Isso aqui é para todo mundo. A única coisa que devemos nos amparar é em Cristo Jesus. E eu acho genial o que Paulo começa a fazer agora. Ele vai provar o seguinte, irmão, você está 30 anos na igreja, dá 50 estudos bíblicos por semana, faz isso ou faz aquilo, e você está se achando bom por causa disso? Paulo agora, ele dá uma voadeira na pessoa e fala assim, se você se acha bom, eu vou te provar que eu sou melhor do que você. Olha como Paulo faz isso e ele é genial. Ele começa aí, embora eu mesmo, eu Paulo, tivesse razões para ter tal confiança. Aí ele começa a fazer uma lista por que ele é o cara. E Paulo vai provar que ele é melhor do que todo mundo aqui junto. Vamos atualizar aqui, Paulo assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, nasci adventista. É isso que Paulo está dizendo. Nasci na igreja certa. Não é que eu vim depois, eu nasci.
É isso que ele está dizendo. Eu fui circuncidado no 8º dia. Aí ele continua. Pertencente ao povo de Israel. Ou seja, eu sou da igreja certa. Mas eu sou mais do que isso. O que ele diz aí logo em seguida? A tribo de Benjamim. Ou seja, eu não sou apenas da igreja certa. Eu sou da melhor igreja certa, sei lá. Eu sou da igreja que fica na porta da divisão. Eu sou o cara, nasci adventista, da melhor das igrejas, da porta da divisão, eu estou lá, eu sou o cara. Mas ele não se contenta, não. Ele vai continuar aí falando. Aí ele diz, verdadeiro hebreu. O que significa verdadeiro hebreu? Que ele era da nacionalidade hebraica mesmo. Meu pai era hebreu, meu avô era hebreu, meu bisavô era hebreu. Ou seja, vamos atualizar, não sou apenas adventista de nascença. Sou adventista de nascença, da igreja da divisão. O meu pai já foi da divisão. O pai do meu pai também era da igreja. O pai do meu pai, do meu pai, do meu pai, do meu pai também eram. Ou seja, eu sou de linhagem santíssima. Eu sou mais do que você. Aí ele continua, né? Quanto ao zelo, quanto à lei fariseu, lembra que eu falei que os fariseus eram o melhor do que havia na religião de Israel? Se alguém deveria ser alguma coisa boa, eram os fariseus. Até falei que Jesus disse lá em Mateus 5, querem se salvar, vocês têm que ser melhor do que os fariseus. Paulo está dizendo, eu era fariseu quanto à lei, ou seja, irrepreensível. Se tinha uma coisa na lei, eu obedecia. Aí ele continua, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, eu era tão zeloso no amor, que eu matava os outros por causa desse amor. É isso que Paulo está dizendo. Tanto que eu defendia a verdade bíblica, e tanto que eu era o cara que todo mundo falava o seguinte, você pode matar, porque você faz 30 anos que está na igreja, seu pai do seu pai do seu pai também estão na igreja, você é o cara que conhece toda a lei, se tem alguém que pode julgar os outros é você, e se você está dizendo que eu sou pecador, cara, me mate. Paulo disse que eu sou pecador, ele tem razão. É isso que ele está dizendo. Tanto que eu era zeloso que eu matava os outros. Aí ele continua. Mas o que para mim era lucro, o que Paulo fala? Passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero como tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tem um erro na sua Bíblia, que o tradutor, a maior parte da Bíblia de vocês está esterco, certo? Tem um erro aqui. Esterco serve para alguma coisa, não serve? Você aduba as coisas, não é? E nasce coisa boa dali. No grego, Paulo escreveu merda. Desculpa, mas é isso que Paulo escreveu. Sabe aquilo que quando você vai para o banheiro e dá descarga? Eu era aquilo. Por melhor que eu fosse, eu notei que eu era fezes. Essa é a expressão que Paulo está usando aqui. Porque, por melhor que eu possa ser, nada é comparado ao que Cristo é. É isso que Paulo está dizendo. Olha o nível a que Paulo chega. Mas ele continua, e o meu verso favorito ainda não chegou. Eu as considero como esterco, agora você já sabe a verdade, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo, por maiores problemas que eu possa ter, por melhor que eu possa ser, se eu morrer nesta vida não importa, porque eu entendi que o foco é a salvação em Cristo Jesus, é o céu. Aí ele continua, verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso o quê? Do que Paulo está falando no verso 12 aqui? O que ele não obteve ainda? A perfeição. Paulo não é perfeito. E eu disse ontem que na verdade é impossível sermos perfeitos. Devemos nos esforçar, mas nunca seremos bons o suficientes para nos salvar. Paulo está dizendo com todas as palavras o que eu disse ontem aqui. Confie mais nele do que em mim.
Se ele disse, é verdade. O que Paulo está dizendo é, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas o que ele faz? O que fala na sua Bíblia? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quando você é alcançado com o Evangelho, não quer dizer que você é perfeito, quer dizer apenas que quem é perfeito te alcançou. E ele olha para você e diz, por melhor que você possa ser, tudo que você é pior do que esterco. E você diz, é verdade, Senhor. E ele diz, e por pior que você possa ser, tome, tudo que é meu, eu te dou. A minha perfeição agora é sua. E você merece o céu, porque eu sou perfeito. Aí Paulo continua, irmãos, verso 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele repete, para ficar bem claro. E aqui vem o verso favorito meu da Bíblia. Mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Olho para o alvo, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio em Cristo Jesus. Esse é o meu verso favorito. Eu não sei da sua história, eu não sei do seu passado, eu não sei nem do seu presente, eu não sei o quão longe você foi, ou quão bom você é, o quão pecador, errado, e quantas coisas inúteis e deploráveis você já fez. Também não sei o quantas coisas boas e maravilhosas que você fez. Deus, em Cristo Jesus, sabe de todas as coisas, e para mim basta. Eu sei que nessa noite você escolheu estar aqui para ouvir essa mensagem, e a mensagem que eu, através do que nós acabamos de ler em Paulo, tenho para te dizer é, que não importa o quanto você é bom, e não importa o quanto você é mau, em Cristo Jesus, você é nova criatura independente disso. Porque se você é mal de tal maneira que não merece nada de bom, Cristo Jesus olha para você e diz, meu filho, não é sobre você o Evangelho, é sobre a minha cruz, te alcançando. Se você aceitar a cruz de Cristo neste momento, não importa quantas coisas erradas você fez, não importa o problema que você tem, Cristo Jesus olha para você e diz, agora a minha justiça é tua. Agora quantas pessoas olharem para você, você pode olhar para elas de cabeça erguida e dizer, Cristo Jesus, e não mais eu vivo em mim. Não porque eu já sou perfeito, não porque não tenha consequências que eu tenho que enfrentar, enfrentarei todas, mas não tem mais problema. E Paulo começou o verso desse capítulo falando o seguinte, alegre-se, porque a esperança que Cristo Jesus dá é que não importa o quão longe você foi de Deus, Ele foi mais longe ainda para te trazer de volta. E se você é bom e tem feito coisas boas, continue fazendo, cada vez mais, porque devemos ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas saiba, não são essas coisas que te salvam. Essas coisas não significam nada, por melhor que você possa ser, desça do pedestal. Não é sobre você, é sobre Cristo Jesus. Durante essa semana eu tenho falado que não importa o problema que você tem, não importa o desespero que você está, e não importa o que você faz ou deixa de fazer, o que importa é o que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu falei que a melhor definição de fé não é um salto no escuro, não é pular de um precipício sem saber aonde vamos cair, mas é olhar para trás e ver a cruz de Cristo como a maior prova de que Deus no passado já esteve lá, cuidando de mim e de você, e que se Ele já esteve lá, saiba e tenha certeza, Ele continuará estando. Eu gosto desse verso de Paulo. Eu gosto desse verso de Paulo simplesmente porque ele me mostra qual é o foco que eu deveria ter na vida. E o foco é um só: a cruz de Cristo. Se nós, a cada dia, quando acordarmos,
E quando dormirmos, meditássemos no que a cruz de Cristo significa, automaticamente seremos colocados no nosso devido lugar. Não somos bons, mas não somos os piores. Porque na verdade não é sobre quem nós somos, é sobre quem Cristo é. Uma igreja que esquece a cruz de Cristo é uma igreja fadada ao fracasso. Um crente que esquece a cruz de Cristo é um crente fadado ao fracasso. O que a cruz de Cristo tem significado na sua vida? O que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário significa para você? É o alvo ao qual você quer alcançar? Será que você pode falar como Paulo? Eu quero fazer da morte de Cristo a minha morte. Porque ao Ele morrer, Ele me mostrou como eu deveria ser. Falei essa semana que Cristo, quando esteve na terra, veio mostrar como nós, seres humanos, deveríamos ter sido desde a criação do Éden. Cristo era o segundo Adão. Você pode ler isso em Hebreus. A expressão segundo Adão significa que Cristo veio, viveu e sofreu as mesmas tentações que Adão um dia sofreu. Adão caiu, e por causa disso, todos nós caímos e somos pecadores. Ao Cristo andar na terra, ao amar incondicionalmente, amar a própria pessoa que o matou, Cristo Jesus veio nos mostrar como nós deveríamos ter sido ao sermos criados, mas nós não somos. Mas o que Paulo está dizendo é que a cruz de Cristo possibilita hoje, aqui na Igreja do Progresso, que nós possamos mudar o foco, que nós possamos esquecer o eu, que nós devemos esquecer o que nós fazemos, tanto de ruim quanto de bom, e devemos nos focar em Cristo Jesus. Olha como isso muda tudo, olha como isso muda tudo. Se o irmãozinho que está ao meu lado é irritante, se o irmãozinho que está ao meu lado faz algo que eu não gosto, eu tenho duas opções: brigar com ele ou olhar para a cruz de Cristo. Se as pessoas que estão aqui na nossa região estão sofrendo, estão passando fome, estão em dificuldades, eu tenho duas opções: ignorar tudo isso e me achar bom o suficiente porque eu já estou na igreja, eu fiz a minha parte, ou eu posso olhar para a cruz de Cristo. A decisão sempre está baseada nessa dualidade: ou olho para mim mesmo, o que é mais cômodo, o que é mais fácil, o que é mais tranquilo para mim, o que é mais confortável, o que é mais gostoso para mim, ou olho para a cruz de Cristo e penso: Jesus, quando veio aqui, não precisava ter descido, não precisava ter sido pobre, não precisava servir. Ele era rico, criador e o rei do universo, dono de todas as coisas. A cruz dele é a maior demonstração daquilo que ele não precisava ter feito, mas fez por amor. O que você vai fazer a partir disso automaticamente muda a sua vida. Se a cruz é o centro, se ela é o alvo, e acredite, a cruz está te chamando agora, neste momento, para dizer: olhe para cá, olhe para a cruz. Só que a cruz não é o final. A cruz não é o final, porque 3 dias depois da cruz, Cristo Jesus ressuscitou, e Ele falou: se você tiver a cruz em vista, se a cruz for e estiver no seu coração, ela não será o final da vida, ela será o caminho que nos levará à perfeição. Não aqui, na Nova Jerusalém. E é sobre isso que eu vou falar amanhã. Nós vamos continuar lendo este capítulo, e nós vamos ver que a maior esperança de todos
é a cruz de Cristo. Incline sua fronte. Vou te dar 30 segundos para que você ore, para que você medite na cruz de Cristo. Pense, como a cruz de Cristo mudou a sua semana. Quantas vezes ela foi o centro das decisões, o alvo, para que você decidisse alguma coisa. Analise isso, coloque isso, fale isso para Deus. Fale: Senhor, eu preciso que a cruz de Cristo, nessa semana que vai se iniciar a partir de domingo, se transforme cada vez mais no alvo, no centro. Você sabe os desafios que você precisa para fazer isso. Coloque-os para Cristo. Pai querido, Deus de amor, hoje preguei sobre o meu verso favorito, o verso que fala que não importa o quão longe nós fomos, ou quão bons nós possamos ser, porque o foco na verdade é a cruz de Cristo. Se nós fomos longe, e aqui provavelmente muitos de nós, Pai, já fomos longe demais, e já cometemos erros demais, mas se olharmos para a cruz de Cristo, saberemos que temos salvação. Por outro lado, Pai, se nos acharmos bons, ao olharmos para a cruz de Cristo, saberemos, não somos tão bons assim. Está começando mais um sábado, Pai. Queremos que esse sábado possa ser diferente. Possa ser um sábado tão diferente, que a cruz de Cristo possa ser o centro da nossa visão, possa ser o centro do nosso olhar e do nosso agir. Que sempre, antes de pensarmos em qualquer ação, antes de gritarmos com as pessoas, antes de expulsarmos, antes de brigarmos, antes de fizermos qualquer coisa, a cruz possa vir à nossa mente, Pai. E quando a cruz vier à nossa mente, que ela possa transformar a nossa vida, que ela seja sempre o alvo que sabemos que não vamos alcançar, mas se a cada dia Ele for o nosso alvo, caminharemos para mais perto de Ti, até que um dia glorioso o Senhor retornará nas nuvens dos céus e poderá nos dizer: não precisaremos mais de cruz. Pranto, a dor e o mal a partir daquele dia, e todo o sofrimento, o nosso próprio eu, finalmente ficará para o passado. A cruz de Cristo ficará para o passado, porque teremos o próprio Cristo para nos ensinar, dia a dia, a sermos pessoas como deveríamos ser, pessoas criadas à sua imagem e semelhança. Que a cruz possa ser sempre, a cada dia, o alvo. Eu te peço isso, Pai, sabendo que não temos força para fazer nada dessas coisas, mas Cristo Jesus pode nos transformar e nos capacitar. Obrigado por termos a certeza de que a cruz, a partir de agora, será o centro da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.